Ô, Elton, vou falar uma coisa pra você, meu querido. Tá todo mundo rebaixando o Bahia, tá uma festa. Pega os caras aí, 5 comentaristas num programa, 4 rebaixam. 6 do outro e 6 rebaixam. Eu já falei, eu não tô vendo nada de impossível. Sim. O Bahia ganhar o jogo do Galo e acontecer alguma coisa nos outros 2 jogos lá que favoreça o Bahia. Tô vendo nada de... Esse campeonato já provou que o impossível acontece. Esse é o campeonato do improvável e do impossível. É o campeonato do improvável. A única coisa impossível mesmo, pra falar a verdade, é o Palmeiras perder o título hoje, né? Aí tem que acontecer um negócio de maluco. Mas, eu não sei, como é que tá o clima aí do torcedor, Elton? Porque o torcedor do Santos tá com o pé atrás, tá torcendo mais pro Galo do que pro Santos. Torcedor do Vasco, Rafael Marques, daqui a pouco vem com a gente. De manhã ele mostrou uma euforia danada, o torcedor do Vasco acreditando muito. Loucura, mano. E o torcedor do Bahia, Elton? Olha, William, boa tarde para você, para os companheiros fãs de esporte. Gostei da música, viu? E o riso é de nervoso, viu? Mais de nervoso do que de outra coisa. O sentimento do torcedor, William, vocês falaram, estou aqui no Dique do Tororó, esse sentimento de tranquilidade, é quase que um local bucólico no meio da metrópole soteropolitana. Tinha uma garça voando aqui agora há pouco, atrás, enfim. Os pássaros passam aqui, os peixes. O Eduardo de Menezes conhece bem esse local aqui, inclusive, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Mas é bem diferente do que a gente vai ver daqui a pouquinho. A Fonte Nova está aqui na minha frente. E é um jogo de alta tensão. O torcedor do Bahia tinha mais esperanças antes do jogo contra o América, porque contava com a vitória do Bahia contra o América, depender de suas próprias forças, e aí, obviamente, poderia até escapar com derrota, né? Se perdesse do Atlético e tivesse vencido o jogo contra o América com os resultados de Vasco e Santos. Mas isso mudou, William. A gente tem visto muito o torcedor preocupado, uma pequena ala aí violenta, né? A gente já trouxe, inclusive, questões envolvendo as torcidas organizadas e isso desde o ano passado já é um problema de segurança pública nas grandes capitais, e em Salvador não é diferente. A gente viu o que aconteceu com o Danilo Fernandes no ano passado, então há um reforço de segurança, o retorno da Fonte Nova vai ser fechado 1 hora antes do que era previsto, os portões serão abertos também 1 hora antes do que era previsto, ou seja, às 18h30 teremos aí a abertura dos portões, 3 horas antes do jogo, até para os torcedores entrarem, a gente ter um clima talvez um pouco mais ameno aqui no entorno da Fonte Nova. O fato é que, se acontecer um milagre no Campeonato Brasileiro, esse milagre vai acontecer em Salvador. Ou o Atlético campeão brasileiro, ou o Bahia escapando do rebaixamento. E a matemática é simples, mas não é simples de entender, mas não é simples de executar. Vamos ver, William. Mas são 2 possibilidades, né? O Bahia vencer o jogo e aí torcer por um tropeço ou de Santos ou de Vasco, empatar ou perder o jogo, ou empatando o jogo e o Vasco perdendo seu jogo para o Bragantino. A gente até vai colocar as escalações na tela e o sol de 32 graus de Salvador delícia. Vai talvez me ajudar a não esquecer as escalações, porque está fritando o cérebro, mas não devemos ter muitas mudanças em relação aos jogos anteriores. O Bahia tem 2 versões, né, William? A versão do Corinthians, que repetiu contra o São Paulo e não deu certo, e a versão contra o América, que não deu certo, e isso passa pelo Everaldo. É um time que tem o Marcos Felipe no gol, e aí uma linha de 3 zagueiros com Rezende, que é volante, fazendo a função de terceiro zagueiro, com o Canu e o Vitor Hugo. Os alas, o Gilberto e o Luciano Juba, que ganhou a posição nos últimos jogos. O meio com o Acevedo, o Tassiano, e aí a dúvida, né? Ou o Iago Felipe ou o Everaldo, junto com o Biel e o Cauli. Esse deve ser o time do Bahia, tem essa dúvida. Eu imagino que o Everaldo será titular, até porque o Rogério gosta do Everaldo e só deu certo contra o Corinthians porque a característica do Corinthians era diferente dos demais. Ele tentou repetir contra o São Paulo e acabou não dando certo. O Atlético tem também um time que se consolidou muito bem nesse segundo turno, o Filipão. Esse encontro interessante que vamos ver, né? Filipão e Rogério Ceni. Filipão levou o Rogério Ceni para uma Copa do Mundo, foram campeões do mundo. Se encontram agora como treinadores, o Rogério agora como técnico do Bahia. E segundo turno curioso do Atlético, né? De 3 derrotas, mas 3 derrotas contra equipes que estavam brigando para não cair. Coritiba, Vasco e Cruzeiro. Então, há essa questão, essa preocupação do Atlético contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. E é um time que a gente já conhece, com o Everson, o Mariano e o Arana sendo os laterais, o Igor Rabelo e o Gemerson na zaga, e aí um meio-campo que podem ter 3 ou 4 jogadores, a depender da posição do Pavon, né? Mas com o Otávio fazendo a função de primeiro volante,
jogando ali com ele o Igor Gomes e também o Edenilson, na frente o Hulk e o Paulinho. Esses são os times que devem entrar em campo às 9h30 da noite, William, fazendo com que o torcedor acredite no milagre, ou de um lado ou de outro. Volto a repetir, são 10 jogos na rodada, só um milagre pode acontecer, e esse milagre, se acontecer, acontecerá aqui na Terra dos Milagres. Ô, Eltinho do Pelô, vou te falar uma coisa, hein? O milagre do Atlético é mais difícil, hein? Vamos lá, vamos combinar, vai. Sim. Hã? Ouviu aí, Elton? Acho que não, acho que o Sol fritou... Não, pode repetir. Não, fizeram uma ligação pra mim durante o... Não. Isso é um sinal. Brincadeira. Isso é um sinal. É um sinal, Rogério ligando pra ele. Rogério Se fosse outros milagres, eu aceito a ligação. Será que liga de novo? Ligue lá. É o Rogério Ceni perguntando, Se Eltinho do fosse Pelô, outros você tá com a milagres, gente? eu aceito a ligação, hein? Ô, Elton, vamos combinar que o milagre do Galo é muito mais complicado que o milagre do Bahia, né? Bem mais, hein? É mais complicado, o primeiro objetivo, né, e os jogadores do Atlético já falaram isso, William, é vencer o jogo. E vencer o jogo e depois ver no que dá, né? O primeiro objetivo do Atlético é ser vice-campeão. Financeiramente isso é importante, né, para os clubes que disputam a Série A. Consequentemente, garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O Atlético começou o turno 20 pontos atrás do Botafogo. Então, era um objetivo ainda de se aproximar dos 4 primeiros colocados. Calhou de chegar na última rodada ainda com chances matemáticas de título. Então, o Atlético sabe que é mais difícil. E tem Cruzeiro e Palmeiras, né? Teria que depender do Cruzeiro para ser campeão brasileiro. Então, obviamente que é mais difícil. E aí, eu já falei isso algumas vezes aqui, companheiros. Eu acho o jogo do Bahia com o Atlético o jogo mais acessível dos 3 que brigam contra o rebaixamento. Porque o Capita tá aí, pode falar muito bem. Quando o jogador ele morre de medo de errar. A cobrança é muito grande quando você precisa do resultado. O Bragantino já não precisa tanto, é um time mais tranquilo. O Fortaleza também, joga um pouco mais relaxados. E esse não é um descompromisso, mas essa questão de você não depender do jogo para o seu futuro dentro da temporada, deixa a equipe mais tranquila. Olha o que o São Paulo fez, olha o que o Fluminense fez, olha o que o Coritiba fez com o Botafogo, olha o que o América fez com o Bahia. Os 2 times estão precisando, Atlético e Bahia. Isso eu acho que deixa o jogo um pouco mais equilibrado, mas é aquela história, né, William? Até vencendo, o Bahia pode ser rebaixado. O Bahia não depende dele. Mas é um jogo, sim, acessível para o Bahia vencer o jogo, mas vai ser um jogo muito difícil. É muito difícil vencer esse time do Felipão, principalmente no segundo turno. Então vamos colocar uma tela aí para mostrar o que cada um tem que fazer, o que vai acontecer com cada um dependendo do... Meu Deus do céu. Como é que vai ser a noite? Ai, que noite. A noite vai ser longa, vai rolar. Essa noite ela pode durar o 2024 inteirinho. Tem que se conhecer. Santos, 43 pontos, recebe o Fortaleza. Se vencer, tá resolvida a parada. Se empatar, aí o Vasco tem que empatar ou o Bahia empatar também para ficar tudo igual. Se perder, aí o Vasco tem que perder e o Bahia não vencer. Aí o Bahia poderia empatar, o Vasco perder, porque senão o couro come. Vasco, 42 pontos, recebe o Bragantino. Se vencer, está resolvido. Se empatar, o Bahia não pode vencer. E se perder, o Bahia tem que perder. As vantagens de Vasco e Santos é porque assim, só tem uma vaga e os 2 estão na frente do Bahia em pontuação. Então, basicamente, Vasco e Santos só dependem dos seus esforços. O Bahia tem 41 pontos. Recebe o Atlético Mineiro. A gente fala, né? Se tivesse vencido o América, empatado com o São Paulo. Mas também, se não ganha do Corinthians, estava com 38. Não ia mudar tanta coisa. É outra coisa. Se vencer, Vasco ou Santos só podem empatar. Porque aí o Santos iria a 44, o Vasco a 43, o Bahia iria a 44, passaria o Vasco e ganha do Santos no saldo de gols. Hoje qualquer um ganha do Santos no saldo de gols. Se empatar, o Vasco precisa perder. Que aí ele empata com o Vasco e passa no saldo de gols. Se perder, aí Série B. Não tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Capitã. Bora. Eu falei aqui que, e realmente é verdade, tô acompanhando os programas e tal, cara, tá todo mundo cravando o Bahia. Sim. Um que o outro, que fala é o Vasco, é o Santos, mas assim, 95% o Bahia vai cair, o Bahia conversa com todo na rua, na redação, qualquer lugar, o Bahia vai cair. E aí, você pega os prints aí das telas aí... Toda hora, Bahia. Isso funciona, motiva mesmo.
O Rogério chegar hoje, mostrar um vídeo, todo mundo rebaixando o Bahia, colocar lá print, colar no vestiário e tal. Isso funciona? Então, William, não sei se nesse momento funciona ou se assusta mais. Perfeito. Sabe? Depende do jogador, né? Depende do jogador e das circunstâncias do campeonato, assim. Eu acho que essa mobilização que todos os três, né, precisam ter hoje, Santos, Vasco e Bahia, é baseado muito no rebaixamento, né, de você, como você disse, do clube ano que vem está jogando uma Série B de campeonato. Eu acho que isso é a maior mobilização e motivação nesse momento difícil para os atletas, assim, de você não ficar marcado na história como o jogador rebaixado com um clube de tanta tradição como são esses três clubes. Então eu acho assim, pode ser usado pelo Rogério? Pode ser que sim, cada treinador tem uma filosofia de trabalho, mas acho que hoje isso seria ainda maior o peso, sabe? Eu acho que seria, porque você colocando essas informações vai mostrar que seu time realmente, todo mundo olha para o seu time como um time mais frágil, todo mundo coloca o Atlético Mineiro, eu acho que muito é baseado essas colocações, muito no adversário que o Bahia vai enfrentar. E um adversário que tem que vencer para pegar G4. É um adversário que tem a melhor campanha do segundo turno, né? É um adversário que luta para ser campeão, isso não vai acontecer, mas que tem essa possibilidade matemática e que precisa da vitória para garantir uma vaga no G4, e isso é importantíssimo para as pretensões do Atlético Mineiro. Então eu acho que o Rogério tem outros argumentos. Eu acho que é olhar para dentro do ambiente, é conseguir motivar esses jogadores, é conseguir transmitir uma energia para o torcedor também, eu queria falar isso. Eu acho que o torcedor hoje, nos 3 estádios, vão ter uma influência gigantesca rumo ao objetivo a ser alcançado, porque assim, um gol em um estádio pode ter uma interferência gigantesca no trabalho do outro. Assim, saiu um gol na Bahia. Nossa. Isso, o torcedor do Santos e do Vasco pode causar uma atmosfera. Vai ser um e inferno. vai ser um impacto ruim para os jogadores. Então, assim, é o torcedor, como a gente falou do Vasco, e vai falar um pouquinho mais sobre. Essa energia que a gente viu um pouquinho do torcedor do Vasco deve ser levada pelas 3 torcidas, e não sou eu que vou ensinar torcedor a torcer, né, nem tem esse direito, mas eu acho que é importantíssimo assim, o apoio durante todo o tempo. Atuação ruim, apoio. Um gol no estádio, né, em outro estádio, apoio. Porque o time, né, principalmente Vasco e Santos, depende das suas forças somente para conseguir o objetivo. O Bahia já depende das suas forças e de um tropeço do adversário. Esse então vai estar ligadaço. Pode acontecer. Por isso que eu acho então, eu acho que é isso, William. Eu acho que Santos, Vasco e Bahia, eu acho que assim, os treinadores usarem o momento, né, usarem de um fator de confiança, né, de possível objetivo a ser cumprido para mobilizar os jogadores nessa situação tão complicada. É porque o Bahia não depende só dele. Sim. Talvez aí esteja um outro obstáculo que ele vai ter que pular a mais do que os outros times. Só que hoje, muito mais do que a questão tática, porque não tem como você fazer uma mobilização e apresentar algo novo no último jogo. Cara, isso aqui mudei o time, mudei a chave. Mas tem algo que você pode ganhar do seu adversário, principalmente num cenário como esse. É a parte mental. O Capita falou sobre a questão e a vontade. Mas a vontade pura e simples não vai adiantar, porque você corre errado, você vai correr igual um louco, mas você correu errado. A parte mental, ela vai passar hoje por repórter que vai avisar, vou lá. Porque o cara do alto-falante às vezes nem cita. Mas o ambiente... Quanto tá lá? Mostra. Quanto tá lá? Quanto tá lá em Santos? Quanto tá lá? Entendeu? O jogo do Vasco tá quanto? E aí vai chegando, as informações vão chegando e vão entrando pro campo. Então é você ter a consciência de como você vai reagir às adversidades dos 90 minutos. Porque o campeonato inteiro você não foi competente para reagir. Fala, galera apaixonada por futebol. Estamos prestes a presenciar um verdadeiro drama na Arena Fonte Nova, onde Bahia e Atlético Mineiro se enfrentam em um confronto de emoções intensas. O Galo, com o título quase fora de alcance, busca manter sua posição no G4, garantindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, o Bahia, à beira do abismo, luta para evitar o rebaixamento. Vamos entender as reviravoltas desse confronto crucial? Para o Atlético Mineiro, a situação é desafiadora. Com 66 pontos, o título é uma possibilidade remota, exigindo uma vitória expressiva e uma série de resultados improváveis. Contudo, a manutenção no G4 é vital, proporcionando o acesso direto à fase de grupos da Libertadores.
Cada gol e cada ponto são cruciais para a equipe mineira nesta reta final. Do lado do Bahia, a pressão é extrema. Com 41 pontos e ocupando o 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, o tricolor baiano enfrenta uma encruzilhada. Uma derrota significa o rebaixamento imediato, enquanto um empate o coloca na corda bamba, dependendo dos resultados de Vasco e Santos. A vitória é a única garantia de continuar na elite do futebol brasileiro, mas os desafios são muitos. E aí, torcida fervorosa, o que estão achando dessa batalha épica entre Bahia e Atlético Mineiro? Quem levará a melhor nesse duelo de emoções? Deixem seus palpites nos comentários, inscrevam-se no canal para não perder nenhum lance decisivo e não se esqueçam de deixar aquele like se estão prontos para essa partida eletrizante. Até a próxima, com mais emoções do nosso querido futebol brasileiro.